Estamos gravando. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, os familiares de vocês também. E vamos lá para mais uma aula. Vamos continuar então. Eita, desculpa. Vamos para. Ah, gente, aqui não tem cortes e edição, não. I'm sorry. Foi continuar nossos estudos de biogeografia, né? Então, na primeira aula, nós demos uma introdução. Na verdade, falamos da espacialização geográfica das diversas vegetações do mundo, né? E hoje nós vamos focar aqui, então, nos biomas do Brasil, tá? Então, nós continuamos no capítulo 6 do livro 2, frente 1, capítulo 6, biogeografia, o que eu estou chamando aqui de parte 2, tá? Nós vamos falar, então, como eu disse, na aula anterior, nós falamos dos biomas do mundo. Dessa vez, agora, então, essa aula e a próxima, nós vamos falar especificamente sobre os biomas do Brasil. E vamos começar na aula de hoje, então, falar das formações florestais dos biomas do Brasil, né? Porque nós temos alguns biomas com formações florestais, outras com formação herbácea, né? Então, predomina a vegetação rasteira, as gramíneas, por exemplo, ou formações arbustivas, onde predominam os arbustos. Nesse caso, as formações florestais, então, não predominam o extrato arbóreo, tá? Então, a presença das árvores. Vamos lá, vamos falar. Antes de falar dos biomas em si, né, é importante a gente entender que existe uma divisão aí, né, formas diferentes de classificar e de dividir as regiões de acordo com a vegetação no Brasil. Nós levamos em consideração, né, a vegetação brasileira, então, leva em consideração a disposição das plantas, que depende principalmente do clima e do solo de cada local. E nós temos essas duas principais classificações. Os biomas do Brasil, que no caso é uma classificação do IBGE, e os domínios morfoclimáticos, que na verdade, os domínios morfoclimáticos, que foi uma classificação criada pelo professor Aziz Absaber, ela leva em consideração não só a vegetação, mas a forma, né? Então, volta. A forma, então, da superfície, o relevo e o clima, certo? Então, nós temos aqui, além da vegetação, né, sendo considerado nessa classificação o relevo e o clima. Bom, vamos lá então. Nós vamos falar especificamente, então, dos biomas do Brasil, tá? Nós vamos seguir essa classificação aqui. Aí temos as diferenças, né? Um pouco mais dessas duas classificações. Os biomas, então, são as paisagens, né, que apresentam as mesmas características visuais e condições de clima e solo. E os domínios morfoclimáticos, do professor Aziz Absaber, semelhanças de clima, relevo, vegetação, hidrografia, né? Uma classificação que leva em consideração, tem um olhar mais amplo, né? Vamos dizer assim, para classificar, para estabelecer a classificação. Na classificação do IBGE, a gente tem basicamente, né, a fisionomia da vegetação. E aí nós temos então o bioma da Amazônia, né, aqui em laranja, o bioma da Caatinga, o bioma do Cerrado, o bioma da Mata Atlântica, o bioma dos Pampas e o bioma do Pantanal. Interessante que o IBGE coloca o Pantanal como um bioma, né? E aqui os domínios morfoclimáticos do professor Aziz Absaber coloca este chamado bioma pelo IBGE como zona de transição, faixa de transição. Então perceba que de um domínio para o outro existe essa área verde, né? Que são as faixas de transição. Então, quer dizer, a gente não sai de um domínio e entra, né, diretamente no outro. Existe uma transição dessa vegetação. E ele considera o Pantanal um complexo aí, né, uma faixa de transição, justamente por existir características de vários diferentes tipos de vegetação na mesma região, né? Mas aqui, nessa classificação, nós vamos considerar como um bioma também, tá? Vamos lá, antes de começar a falar deles especificamente, é importante a gente saber que todos os biomas eles perderam significativamente suas áreas, né? Então, a cobertura vegetal, a cobertura vegetal original seria isso daqui, né? Então, todas essas áreas cobertas por cada uma dessas vegetações. Mas não é a realidade que a gente encontra hoje em dia, né? Nós sabemos que a maior parte, grande parte do território foi já modificado, substituído por cidades, por
áreas agrícolas, né, pastos, e aí nós não temos a cobertura original vegetal original mais, né? Nós temos aqui, olha só esse mapa, esses mapas, né? A retração da vegetação nativa. Então nós temos aqui as vegetações originais, né? Floresta, savana, savana estépica, e aqui Campinas, né? Então nós temos essas cores, e aí nós temos estepe em marrom, e aqui, ó, em rosa, são as áreas antropizadas, ou seja, onde já não existe a cobertura vegetal original, existe floresta, pasto, enfim. Nos anos de 1950 a 1960, nós tínhamos essa quantidade aí, né, de área rosa, que é uma área já antropizada. Olha a realidade de 1980 a 2015. E já passaram-se 5 anos dessa última avaliação aqui, né? Então, com certeza, essa área antropizada já se estendeu ainda mais e tem se estendido principalmente aqui, ó, avançando em direção à floresta amazônica, onde a gente tem o agronegócio avançando cada vez mais, né? Então, dessa cobertura original que a gente vê aqui, né, nessa classificação, o que sobrou, na verdade, foi o que não está em rosa. E a gente vai falar dessas questões também, desses problemas, dessa devastação. Começando aí pela floresta amazônica, então, o bioma da Amazônia, né? Aqui, ó, o bioma Amazônia pega toda a região norte, né? Parte aí do centro-oeste do Brasil também. Nós temos este bioma, né? Que é caracterizado pela presença da floresta amazônica, que é uma floresta equatorial, é a maior floresta equatorial contínua do mundo, né? Então, não existe uma área contínua de floresta equatorial maior do que a Amazônia. Falamos na aula anterior que existe a floresta equatorial no Congo, né, no continente africano, na Ásia, mas nenhuma maior que a floresta amazônica. Ela extrapola os limites territoriais brasileiros, né? Então, está no território do Brasil, a maior parte, mas também na Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Usando os critérios de regionalização, então, nós temos aí a Amazônia Legal, né, que corresponde a 45% do território brasileiro. A Amazônia Legal, como a gente pode ver nesta imagem, nós temos aí os limites, né? O que está em verde é a área do bioma amazônico, certo? Que extrapola o território brasileiro. O que a gente considera de Amazônia Legal são as áreas onde existe, né, dentro do território brasileiro, que existe, então, a cobertura vegetal da Amazônia, tá? E temos ali a Amazônia Internacional, então seria essa porção da Amazônia fora do território brasileiro. Então, só de olhar a gente consegue ver, né, que mais da metade aí, pelo menos, praticamente metade da floresta amazônica está em território brasileiro, certo? Por isso nós temos uma grande responsabilidade para com ela. É uma vegetação bastante densa, heterogênea, rica em biodiversidade, né? Onde a gente encontra a maior biodiversidade do mundo. Não existe também outro lugar no mundo com tanta biodiversidade. E aí a gente está falando de vegetação, a gente está falando de fauna e flora, né? Densa, heterogênea, como é clássico, né? As características da floresta equatorial. Plantas latifoliadas, perennifólias, ombrófilas, ou seja, adaptadas a características, né, de presença de umidade intensa. Perennifólias, as folhas não caem, né? Diferente das caducifólias que a gente já viu na aula passada. Latifoliadas, folhas grandes, largas. Ela faz fotossíntese adoidado e ela tem condição, ela pode, né, tem a radiação solar o ano inteiro, luminosidade intensa o ano inteiro e disponibilidade de água, né, de umidade também o ano todo. A importância na preservação da biodiversidade, regulador climático, né, absorve o CO2, a gente falou disso já na aula passada um pouco, a importância dessas florestas, né, por conta da regulação climática que ele provoca, absorvendo gás carbônico, liberando oxigênio e umidade para o ar também, né, uma massa de ar aí que pode levar umidade para várias regiões do país. E a importância também na preservação da biodiversidade. Existem espécies que nós nem conhecemos, na Amazônia que nós nem conhecemos ainda.
né? Espécies de insetos, de vegetais, que nós nem conhecemos, não sabemos, não tem nome ainda, enfim, de tão rica e de tão biodiversa, de tanta biodiversidade que lá existe, né? Os problemas começam a surgir com os programas de desenvolvimento da região, indústria de mineração, pecuária, madeiras, usinas hidrelétricas. Então, o problema começa, né, a devastação da floresta, ela começa quando o governo, o país, né, na verdade, passa a desenvolver. Na verdade, ele não começa, né, ele se intensifica quando o país durante o governo militar, resolve desenvolver a região norte do país, né? Porque só tem floresta, só tem mato, uma região que não gera riqueza econômica para o país, né? Então é necessário explorar. E aí, primeiro de tudo, eles começam a construir infraestrutura para conectar, né, as regiões do Brasil com a região norte. Então, grandes estradas, enfim, começam principalmente, né, a Transamazônica aí, ela é construída. E aí começam então projetos de mineração, né, explorar os minérios, a pecuária, a criação de animais, gado, a exploração da madeira, instalação de usinas hidrelétricas, isso tudo em detrimento da floresta. Não dá para existir mineração, pecuária, madeireira e a usina hidrelétrica com a floresta em pé e preservada. Então, todas essas atividades, elas implicam a devastação da floresta. Temos aí 3 estratos, né, dessa vegetação. Então, como a gente viu nessa imagem, é muito verde e é muita água, né? E o rio tem um período, os rios da Amazônia, inclusive, né, dentro do bioma amazônico, existe a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Rio Amazonas, né, que é composta pelo maior rio do mundo, que é o Rio Amazonas. Então, a gente tem a presença aí da água muito constante, né? E existem períodos de cheia do Rio Amazonas. E aí, o que a gente tem? Dentro disso, dessa lógica, nós temos aí 3 estratos vegetais, né? Então, nós temos a floresta, aliás, parte da vegetação que fica aí onde nós temos a água constantemente, uma parte da vegetação que fica nessa região onde acontecem as enchentes, ou seja, quando o rio enche essa área, né, a várzea aí do rio, as laterais do rio, elas vão ser encobertas por essa água, e a mata de terra firme. Nós temos então, né, a vegetação presente nesses 3 estratos. E aí nós temos a mata de igapó, a mata de várzea e a mata de terra firme. A mata de igapó, então, é essa mata que está presente, esses vegetais, né, que estão presentes em áreas onde são constantemente inundadas pelos rios, né, e possuem folhas verdes o ano todo. Um exemplo disso, dessa vegetação, é, por exemplo, a Vitória régia, né? A Vitória régia é uma espécie típica da Amazônia brasileira, da floresta amazônica, e ela vive justamente sobre a água, né? Então, é típica aí da mata de igapó. A mata de várzea, que está presente em terras periodicamente alagadas, né, nos períodos das cheias do rio, e é uma transição entre a mata de igapó e a mata de terra firme. Né? Então, nós temos aqui, olha que interessante, né, um homem aqui navegando aí no seu barco, né, no meio das árvores. Como isso é possível? Como isso é possível, né? Por conta justamente dessa área estar cheia, o rio encheu, e aí vai alagar essas áreas, né, no entorno aí do leito do rio, na várzea do rio, e aí é possível, inclusive, navegar aí no meio da floresta. E a mata de terra firme, né, tem um interior bastante úmido, não apresenta muitos estratos, o que predomina é o estrato arbóreo realmente, né, com o dossel fechado, isso quer dizer, as copas das árvores se encontram, né, e formam, se fecham, fazendo sombra no interior da floresta. E aí, isso que dá a visão, né, quando a gente vê, às vezes, imagens de satélite ou imagens de sobrevoo na floresta, a sensação daquele tapete verde, né? Parece que é uma coisa só, por conta do dossel, né, das árvores fechado, e faz sombra no seu interior, né? No seu interior, que é bastante úmido, as árvores são muito grandes, troncos, né, bem largos, como a gente pode ver aqui tem um ser humano, ó, pendurado no cipó, e aqui é o tronco da árvore, né? Muito grandes, árvores muito antigas.
E tem a grande presença de epífitas. As epífitas são espécies que se apoiam em outras, apenas se apoiam, né? Acho que vocês devem ter visto isso, talvez, ou vão ver em botânica. Elas se apoiam para conseguir a luz do sol, porque se ela ficar lá embaixo, ela não consegue ter luz, né? Temos aí, então, os problemas, né, que mais graves aí da região amazônica é o arco do desmatamento. Então, nós temos, como a gente viu aqui nessa imagem, voltando lá, aqui, né? Então, cada vez mais essa área antropizada avançando em direção à floresta amazônica, e é uma região que está sendo cada vez mais tomada, né, pelo agronegócio, principalmente. Então, pelo sul da Amazônia avança uma linha de devastação chamada Arco do Desmatamento, né, ou a fronteira agrícola, né, onde a agricultura vai avançando cada vez mais. Olha que interessante essa área aqui, né? Entre o Mato Grosso e o Pará, é onde a gente encontra a maior reserva indígena do Brasil, que é a reserva indígena do Xingu, onde a vegetação ela é preservada, né? E aí a gente vê esse avanço do desmatamento contornando essa área da terra indígena. Onde tem terra indígena, tem floresta em pé. Onde tem área indígena, onde tem povos indígenas e sua terra protegida, tem preservação da mata nativa. Tá? Há um avanço, então, da fronteira agrícola, impulsionado principalmente pelo corte ilegal de árvores, as queimadas também, né, gente, que a gente viu bastante nesses últimos tempos, para a formação de pastos e cultivo de soja, principalmente, né? E aí, na verdade, assim, é tudo muito conveniente, né? Então, tira a cobertura vegetal, vende a madeira. Aí o solo fica sem a vegetação, a gente planta, cria gado, enfim, e ganha dinheiro. A gente não, né? Algumas pessoas que possuem terras no Brasil, que a gente sabe que são poucos que têm grandes propriedades. A questão do latifúndio, né? Essas pessoas, então, têm o poder sobre essas terras, vão criar gado, vão criar, plantar soja, enfim, commodities, né, para exportação, e aí elas ficam cada vez mais ricas, enfim. E também há a possibilidade da mineração, né? Se fala muito hoje em dia, a gente tem que explorar a Amazônia tem muito minério e não sei o que, não sei o que. Só que para explorar esse minério está no meio das rochas. E aí, para a gente explorar as rochas, tem que tirar a cobertura vegetal, né? Então, a gente sabe da importância ecológica, climática global da floresta amazônica. E aí, né? A gente vai ter dinheiro agora, a gente não, algumas pessoas, né? As empresas que vão explorar o minério, os latifundiários que vão explorar o agronegócio, para eles ficarem cada vez mais ricos, ou a gente vai preservar a floresta pensando num bem comum, num bem global, da manutenção do clima e da disponibilidade dos recursos hídricos, da água, da umidade, do ar puro. É aí que está essa pergunta, né? Aqui nós temos uma imagem de satélite, olha só, que nem eu falei para vocês aqui, a terra indígena, né? Do Parque Nacional do Xingu, é onde tem uma parte da vegetação ainda bem preservada, e aí nós vemos, né, esse arco do desmatamento. O verde mais escuro é a floresta densa, né? Esse verde mais claro provavelmente é pasto, é plantação de soja, enfim. E aí essa área de desmatamento avançando em direção à floresta. Mata Atlântica, então, é uma outra formação vegetal, né? Também conhecida, formação florestal, desculpa. Mata Atlântica, também conhecida como Floresta Tropical Atlântica, e ela é chamada de Atlântica porque ela tem a influência do Oceano Atlântico, né? Então, a gente vai encontrar a Mata Atlântica presente ao longo da faixa litorânea do Brasil, né? Que tem influência, então, da umidade do oceano. Não necessariamente vai coincidir com a zona climática tropical, né? Ou equatorial. Ela vai além, então aqui na região subtropical nós também temos trechos de Mata Atlântica por conta da influência da umidade do oceano. Também apresenta uma vasta biodiversidade de espécies, tanto animal quanto vegetal. Nessa vegetação, na verdade, a gente vê muitos casos de extinção, né? Animais em extinção, principalmente a gente escuta bastante falar, justamente porque é a vegetação mais
devastada do Brasil, né? A que foi mais destruída até hoje. Porque a colonização, ela começa pelo litoral, né? Ela começa pelo litoral e ela vai avançando aí em direção à região, ao centro aí do continente, né? Do território. Temos também espécies vegetais latifoliadas, perennifólias, ombrófilas, assim como a floresta equatorial, né? Restam apenas 12,4% da cobertura vegetal original. Alguns dados dizem aí que restam menos de 7% dessa cobertura vegetal original no Brasil todo, né? Então, aqui uma situação como era a cobertura originalmente desse bioma e o que restou hoje, né? Quase a gente não vê nada aqui, né? Bem alguns pontinhos na região litorânea, mas do que era, né, sobrou muito pouco. Justamente como eu disse, né? Aqui é a área mais densa também de ocupação do território. Então, a gente tem a maior densidade demográfica aqui no litoral, grandes cidades, enfim, e o agronegócio muito desenvolvido, né? E aí a gente tem essa exploração desde 1500, né? Os portugueses chegam, já começam a explorar o pau-brasil, depois tiram a vegetação para colocar cana, enfim, né? E essa área vai sendo já há mais de 500 anos sendo destruída. É uma área considerada como hotspot, né? Hotspot, no caso aí dos biomas da vegetação, a gente considera as áreas que precisam ser priorizadas nas ações de preservação, né? Nos últimos 20 anos, principalmente no começo dos anos 2000, começou a entrar em vigor leis de proteção mais intensas, né, para com a vegetação, para com a floresta, as florestas, a vegetação nativa. Então nós tivemos a criação de vários parques, né, várias áreas de preservação no território brasileiro que, de certa forma, barraram um pouco o aumento dessa devastação. Mas temos observado ultimamente, né, no atual governo em que vivemos, isso indo no sentido contrário, realmente, né? As leis se afrouxando, o investimento na fiscalização se afrouxando e as portas se abrindo cada vez mais para o domínio do agronegócio, da mineração e do descaso para com a floresta original. Nós temos aí, né, os remanescentes florestais da Mata Atlântica, então aqui num zoom maior, né, a área original aqui em amarelo e os remanescentes. Remanescente é aquilo que sobrou, né, aí em verde. A gente consegue ver esse desastre, né? Aqui no caso do estado de São Paulo apenas, né, a gente tem aí apenas 3% dessa vegetação dentro da situação primitiva, apenas 3% que é preservado, né? Porque a cidade, o estado de São Paulo, a gente sabe, não é floresta, ó, antes fosse, né? É cidade, é plantação, enfim, são poucas as áreas de mata que ainda restam. Então, como eu disse, né, o histórico de desmatamento ele é muito antigo, ele começa com o pau-brasil, Jesus! Pau-brasil, a cana, depois a urbanização, café em São Paulo, a industrialização e urbanização no Sudeste, né? E aí o resultado disso, na verdade, essa destruição é resultado da formação econômica territorial do Brasil, que é algo que a gente precisa repensar, né? Pessoas que ainda defendem a destruição da cobertura vegetal para a expansão econômica, para o desenvolvimento econômico, crescimento econômico do país, está com pensamento de 1500, né? Está pensando que nem que pensava assim em 1500. Eu acho que está na hora da gente atualizar o pensamento das pessoas que comandam o nosso país e nós mesmos, né? Que fazemos parte disso tudo também. Temos aí as subdivisões da Mata Atlântica, né? Então, a Mata Atlântica ela é dividida em a Mata Atlântica da Serra do Mar e a Mata Atlântica de interior, né? Também conhecida como floresta estacional semidecidual. A floresta estacional semidecidual, por quê? Começando pela Serra do Mar, né? Então, a Serra do Mar, a umidade ela é constante, né? Ela está presente ali constantemente por conta da influência do oceano, né? Então, nós temos aí uma mata fechada, muitas epífitas, alta precipitação, chove o ano todo. Diferente do interior. No interior do continente aí, né, do território, distante já do oceano, nós temos o clima tropical. E no clima tropical, nós temos duas estações bem definidas, uma seca e uma chuvosa.
Na estação chuvosa, ótimo, né? As folhas estão lá felizes fazendo a sua fotossíntese loucamente. Só que na estação seca, que é o inverno, elas não têm tanta disponibilidade de água. O que elas fazem? Perdem parte das suas folhas para economizar energia nesse período do inverno, que é um período mais seco. Né? Então, aqui, devido ao clima tropical, a mata sofrerá com a sazonalidade, ou seja, as estações do ano, e perderá as suas folhas na época do inverno. Por isso, estacional, né? Dependendo da estação, semidecidual. Parte das folhas vão cair, certo? Agora, então, a mata dos cocais. A mata dos cocais, ela é uma vegetação de transição, né? Então, nós temos aqui a transição, ela se localiza entre o Piauí, o estado do Piauí e do Maranhão. Nós temos aqui um espaço de transição, né, entre a Amazônia e a Caatinga, né? Então, nós temos o sertão nordestino aqui, a vegetação da Caatinga, que a gente vai ver na próxima aula, e a floresta amazônica e o cerrado ao sul aqui também, né? Então, a mata dos cocais é essa transição onde predominam e aí a gente chama ela de ocótono, né? Essa vegetação de transição entre os biomas, onde predominam as palmeiras. Então, nós temos aí várias palmeiras, né? Ops, minha bateria aqui. A palmeira do babaçu, da carnaúba, oiticica, buriti, que é muito utilizado principalmente na atividade extrativista dos povos tradicionais que ali habitam, né? Então, existem, por exemplo, as quebradeiras de coco babaçu, que é uma comunidade tradicional, né, de mulheres, aqui, ó, extrativismo vegetal, né? Então, elas extraem, o extrativismo é diferente da agricultura, né? A agricultura é uma cultura, nós cultivamos, né, as espécies para colher depois. O extrativismo é extrair aquilo que já está ali, que é nativo, que é natural daquela região, sem cultivar. É só extrair, né? Só que o extrativismo vegetal, quando ele é feito principalmente pelos povos tradicionais, que entendem os ciclos naturais, que conhecem a vegetação nativa, e que sabem que não adianta tirar tudo, extrair tudo, porque senão na próxima estação, no próximo ano não vai ter, né? Eles têm essa consciência e esse manejo sustentável desses recursos, né? E aqui como um exemplo as quebradeiras de coco babaçu, né? O babaçu que é utilizado para vários, desde cosmético, enfim, vários produtos são produzidos aí pelo babaçu e é a base, né? A fonte de renda dessas mulheres, né? E temos a mata dos pinhais, também conhecida como mata de araucária, né? Ela é característica do sul do Brasil, pinhais porque predominam os pinheiros, né? Qual pinheiro? O famoso pinheiro do Paraná, as araucárias, né? É característica do sul do Brasil, presença de solos férteis, climas úmidos e temperaturas amenas. Então, nós temos temperaturas, né, médias térmicas mais baixas. A distribuição dessa vegetação ela varia de acordo com a latitude e também com a altitude, né? Então é distante, já é fora de uma área tropical, onde as temperaturas são mais amenas, e elas também podem ser encontradas em áreas mais altas do relevo, que as temperaturas também são mais baixas, né? Presença característica do pinheiro do Paraná, como eu disse, o pinheiro que é aciculifoliado, ou seja, as suas folhas em forma de agulha, e possuem sementes comestíveis, né? Muita gente come e adora aí comer o pinhão. É pinhão, né, que chama? Eu não como, gente. O pessoal do sul que come muito, né? E algumas pessoas aqui também na região sudeste têm o hábito de ingerir, de comer essas sementes, né? Proporcionalmente a vegetação mais devastada, então no que diz respeito à proporção da área, né, que existia anteriormente, é a mais devastada, resta apenas 2%, cerca de 2% da cobertura vegetal original. Aí nós temos algumas imagens, né, do famoso pinheiro do Paraná, a araucária, que é típica ali da região sul, né, principalmente do Paraná, por isso pinheiro do Paraná. Beleza, gente? Essas são, então, as formações florestais. Deixa eu interromper aqui. As formações florestais do Brasil. Vamos falar das formações predominantemente arbustivas e herbáceas na próxima aula, tá? Tô tentando deixar aí os vídeos mais reduzidos.
E hoje sim teremos então o nosso plantão ao vivo. Hoje que é dia, vamos ver, porque você pode estar assistindo esse vídeo um outro dia. Hoje é dia 2 de setembro, tá? Então, até mais, anotem suas dúvidas e nos falamos na próxima, mais tarde e na próxima semana. Tchau, obrigada!